No último episódio da temporada 2 de One Punch Man, vemos Garou lutando contra seu mestre Bang, porém de repente, a centopeia anciã aparece, nem mesmo os irmãos Bang e Bomb conseguem fazer frente a ela. O ciborgue demoníaco Genos também perde sua perna mecânica no combate. Eis então que surge uma esperança, e eu estou falando do King, cujas batidas de seu coração assombram os monstros mais poderosos. Mas é claro que ele é um fracote, e seu poder especial na verdade é sempre ter muita sorte de sair vivo das batalhas. Ele diz que Blast, o herói número 1 da classe S, estava ali. É claro que essa era uma mentira de King, ele apenas queria atrair a centopeia anciã para que assim Saitama a destruísse com um soco. Garou então acaba sendo resgatado pela associação de monstros. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a história da terceira temporada de One Punch Man. Já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Na base da associação de heróis, os executivos estavam discutindo sobre a derrota da centopeia anciã, achando que foi o herói classe S King quem a derrotou com um ataque tão poderoso que destruiu todo o seu corpo sem deixar um rastro. Mas mesmo assim, o Presa de Prata, o herói Silver Fang, havia fracassado sem capturar o seu discípulo Garou, o caçador de heróis. Agora eles precisam de um plano para que os heróis não continuem sendo caçados. City, o presidente da associação, diz que agora Garou passa a ser considerado como um monstro e não como um humano comum. Se ele ressurgir, seu nível de desastre seria dragão, preparando assim um alerta adequado para enviar heróis fortes o bastante para então detê-lo. Isso era necessário para deter um humano como Garou, capaz de enfrentar 3 heróis de classe S sozinho. Alguns executivos acham também que seria necessário convocar o herói número 1, o Blast, para enfrentá-lo. Porém, City diz que Blast não segue ordens e age apenas quando quer. E se a humanidade precisa dele, com certeza ele irá aparecer. Porém, o rico Narink aparece nervoso dizendo que eles precisam recuperar o seu filho, que foi sequestrado pelos monstros. Afinal, já se passaram 24 horas, e nesse momento, Sekinger aparece. Ele é o comandante da missão de resgate e garante que irão recuperar o filho de Narink. Naquele momento, 3 heróis classe S aparecem, sendo eles o herói fisiculturista Superliga Luz Negra, o herói Deus Porco e a heroína Tatsumaki, a Tornado do Terror que dizia: parem de perder tempo e vamos vencer logo os monstros. Somos muito mais fortes e eles morrem de medo de mim. E naquele momento, o Imperador Criança, outro dos heróis de classe S, faz um update de emergência. Irá demorar mais de 3 dias para conseguir encontrar o esconderijo da Associação de Monstros. Utilizando os túneis da centopeia anciã, Tatsumaki diz que fica em algum lugar da cidade Z e por isso só precisavam destruir tudo para encontrá-los, já que aquela cidade é praticamente abandonada. Mas como a gente sabe, Saitama ainda mora por lá e Sekinger diz que como os monstros têm um refém, eles devem ser cautelosos ao agir. Tatsumaki estava cansada de ver todos superestimando os inimigos. Sekinger utiliza seu olho robótico para então transmitir um holograma do herói Cavaleiro Driver, que foi investigar a cidade sozinho. Já que nunca foi derrotado em combate, talvez estivesse confiante demais. Por isso, seus sinais de localização desapareceram desde ontem, e assim, a Associação de Heróis acredita que ele foi derrotado. Tatsumaki diz que por isso, eles precisam reunir os heróis classe S e pergunta quem estaria faltando. Sekinger revela que em 3 dias, eles estarão prontos para atacar, e nesse momento, somos levados até o herói classe S Homem Zumbi. Ao que parece, ele está perseguindo um alvo misterioso que estava escondido em um prédio, e voltando à Associação de Heróis, o Samurai Atômico estava inconformado por terem que esperar para atacarem os monstros. Superliga Luz Negra queria saber se seu colega de trabalho não foi informado, afinal, dava para sentir o cheiro de sangue exalando sobre ele. Junto de sua equipe, o samurai responde: mesmo vagando por montanhas e cavernas enormes desde ontem e fazendo em pedaços todos os ninhos de monstros, infelizmente não conseguimos encontrar a base secreta deles. E naquele momento, o herói número 1 da classe A aparece. Seu nome é Máscara Doce. Ele debocha dos pupilos do Samurai Atômico, dizendo que o time de infiltração deveria ser formado por guerreiros de elite.
Os subalternos deveriam cuidar dos monstros inferiores, já que contra monstros fortes poderiam ser transformados em reféns. E se chegarem a esse ponto, manda eles cometerem seppuku. Máscara Doce não mede palavras contra o samurai atômico, que pergunta se o herói classe A estaria bem. Meus discípulos são muito poderosos e eu irei mandar que eles te protejam caso você fique assustado. Máscara Doce não acredita que ainda existem pessoas que duvidem de sua força. Minha posição na classe A é apenas por conveniência e para supervisionar os outros heróis que querem se tornar classe S. Eu sou mais forte do que você. O clima esquenta entre os dois heróis e Samurai Atômico não gosta nada daquelas palavras. E naquele momento, somos levados até a prisão, onde avistamos Puri Puri Prisoner, que pergunta ao diretor do presídio se o deixaria sair dali para enfrentar os monstros. O diretor diz que não gosta daquilo, já que o prisioneiro Puri Puri sai da prisão sem permissão para agir como um herói. Porém, nessa situação de risco, isso seria necessário, e dessa vez ele poderia sair legalmente, já que o único gato monstro transformou vários prisioneiros em monstros e os levou embora dali. E além disso, vários policiais perderam suas vidas. Por isso, o chefe dos prisioneiros, Puri Puri Prisoner, devia vingá-los. E naquele momento, outro preso vem correndo para entregar um suéter que fez para Puri Puri, que responde com um obrigado. Agora eu tenho ainda mais coragem. Na Associação de Heróis, Imperador Criança pede para os executivos saírem da sala por um tempo, para que ele possa se concentrar melhor. O garoto aciona um botão para conversar com o Cavaleiro de Metal, que responde que estaria tomando café. O menino diz que estava desperdiçando tempo, já que tem certeza que o Cavaleiro sabe a localização dos monstros. Por favor, me diga para chegarmos a tempo. Vai deixar mesmo o refém morrer? O herói de metal então responde que sim. Afinal, se ele der a localização para os heróis, todos eles iriam morrer em combate. Por isso, escolheu o caminho mais seguro, baseado em seu senso de justiça. O Imperador Criança diz que ele pode participar da luta também, ajudando a todos. Essa seria uma boa escolha e pergunta se seu colega de trabalho estaria com tanto medo assim. O que aconteceu realmente com a sua unidade de metal? Quais métodos os monstros usaram para destruí-la? E nesse momento, o cavaleiro responde: foi o rei dos monstros Orochi. Não sei exatamente seus métodos, mas ao que parece, ele controla tentáculos em forma de chifres. Com uma mão, ele perfurou minha unidade em um único ataque, destruindo tudo em um instante. O que é realmente assustador não é a associação de monstros, mas o mal que está observando o mundo. Para assim poder atacar a humanidade quando estiver enfraquecida, você também deve tomar cuidado, não confie em ninguém. Por isso, acumule poder e guarde suas forças para lutar pela justiça. O Cavaleiro de Metal desliga e o Imperador Criança diz que aquilo foi uma perda de tempo. Precisa encontrar a base deles e rápido. Somos então levados até a irmã de Tatsumaki, Fubuki, a Nevasca das Trevas. O grupo Fubuki foi derrotado e isso era uma emergência. Ela sobe várias escadas até que chega em uma porta e toca uma campainha. Aquela era a casa de Saitama, porém quem atende é o velho Bomb, e ele pergunta se ela era uma amiga de Saitama e pede para ela entrar e se sentar. E na sala, Fubuki se espanta ao ver Saitama e King jogando videogame, além de Silverfang todo enfaixado, descansando no chão, e Genos consertando suas partes quebradas. Ele pergunta o que a Nevasca Infernal veio fazer ali. Saitama e King continuavam discutindo sobre o jogo e estavam concentrados. Enquanto isso, Bomb fazia acupuntura em Bang, que pedia para Fubuki pegar um pano para ele, já que o velho não podia se mover. A Nevasca Infernal soava frio e se perguntava o que estaria acontecendo ali, até que Saitama percebe sua presença e pergunta o que ela estava fazendo ali. A garota responde chocada que era uma emergência. A associação de monstros é muito perigosa e o grupo Fubuki foi aniquilado. Isso não seria hora para jogar videogame. Saitama diz para ela relaxar, já que ele acabou de chegar e estava descansando. Genos concorda, dizendo que acabaram de enfrentar fortes inimigos. Não foi apenas o grupo Fubuki que se envolveu nisso. Silverfang diz que também irá lutar, porém machucou suas costas e por isso estava se recuperando.
Seu irmão Bomb estava com os joelhos doendo depois da batalha e Fubuki diz que isso faz sentido, mas se pergunta por que aquele homem sempre está no meio desse tipo de coisa. Saitama, eu sei que você é calmo, mas no fundo deve estar um pouco nervoso, não é? O careca de capa responde que para ele isso tudo é normal, afinal acontece o tempo todo. Fubuki diz que isso não pode ser normal e King concorda com ela. Ela queria fazer uma reunião de combate e Saitama apenas diz que Fubuki está sempre irritada e se pergunta o que ela estava fazendo na sua casa. A nevasca queria saber se Genos havia recebido informações e Saitama deixa seu pupilo falar. O ciborgue demoníaco responde: eu estive ocupado com lutas desde ontem e por isso não tive nenhum contato com o quartel-general. Feng fala que seu comunicador caiu em um buraco e King quebrou o seu sem perceber, provavelmente devido à onda de choque do soco de Saitama. Fubuki queria saber o plano e Genos diz que primeiro ele precisa de reparos. Dr. Kuseno havia virado à noite para melhorar seu corpo e depois de 12 horas ele já o estragou, então vai ficar de fora por enquanto. Bang e Bomb também precisam descansar, pois estão em uma idade avançada e King dizia que tem mais coisas para fazer. Fubuki chega à conclusão de que resta agora apenas ela e Saitama. Fubuki dizia que o QG já deve ter preparado uma operação de ataque aos monstros e deveria ter um monstro mais forte que controla os outros. Bang concorda com isso e seria complicado se seu ex-discípulo Garou se unisse ao inimigo. Seu irmão Bomb diz que seria perigoso se tivessem mais monstros tão fortes quanto a centopeia anciã e por isso Silverfang deveria se aposentar. King fala para Saitama que ao que parece o caçador de heróis estava por lá e eles o perderam. O nosso querido protagonista diz que isso é imperdoável e se pergunta se o Garou não tentou caçá-lo porque seu nome era Careca de Capa. Naquele momento, o Capa Careca veste sua roupa de herói e decidido, ele avisa para os seus amigos que já voltaria. Genos pergunta ao seu sensei se ele sabe o paradeiro de Garou e Saitama responde: eu vou acabar com a raça dele. Somos levados até Narink, que uniu uma força-tarefa de mercenários para poder resgatar o seu filho. Os soldados vestiam roupas de combate especiais e armas secretas da organização, tendo um poder superior a de vários heróis, e a proposta era a seguinte: se conseguirem resgatar o filho de Narink, receberiam muito dinheiro, a ponto de seus netos terem uma vida muito boa. O capitão era Toshogara e seus subordinados eram Soshi, Asami, Shisupi, Komago, Sanshou e Noriya. A equipe de mercenários estava totalmente formada e nesse momento vemos Garou deitado em uma cama com seus ferimentos enfaixados. De repente o vilão abre seus olhos e um deles estava vermelho. Ele se vê dentro de um quarto com uma carta sobre a mesa e lá estava escrito o seguinte: bem-vindo à Associação de Monstros. Se você está lendo isso, é porque sobreviveu, salvamos sua vida. Então aguarde neste quarto e não bagunce nada. Você precisa de um lugar para ficar onde não é um alvo para os heróis. Suas roupas foram lavadas e costuradas, então fique à vontade. Garou joga aquele papel no lixo e sentia muita dor em seu corpo. Após vestir suas roupas, ele chuta a porta da cela. Ele sentia sede e fome, e andando pelos corredores, se lembra de sua luta contra Silverfang, até que o pássaro da Associação de Monstros aparece e o resgata. E andando por ali, ele sente o cheiro de sangue no ar. Ele sente vontade de vomitar e se pergunta se estaria no subterrâneo. De repente, Garou escuta alguns gritos. Ele se depara com um grupo de mercenários especiais que já foram capturados, aqueles mesmos contratados por Narin. Eles imploravam por suas vidas, ajoelhados pediam para não morrer, e Gyoro diz que não podia deixar passar, já que eles mataram 2 monstros e com seus equipamentos eram poderosos. Eles queriam ver os mercenários lutando até o fim. O capitão diz que foi tudo por causa daquele robô bizarro. Se ele não tivesse aparecido, eles teriam conseguido fugir. Gyoro diz que aquele robô estaria pronto para se juntar à associação e pergunta qual seria seu nome. E então o robô samurai se apresenta: eu sou a máquina divina G5, nível de desastre demônio. Gyoro então dá as boas-vindas para aquela máquina e usando seu poder, fala dentro da mente de Garou: pode ficar se escondendo aí por enquanto. O caçador de heróis se surpreende e Gyoro pergunta a todos: devemos transformar esses intrusos ou matá-los? E todos os monstros presentes votam em matar os mercenários. Naquele momento, 3 monstros partem para o ataque e os mercenários de Narink ficam sem reação. Gyoro então diz para pararem com a palhaçada e de repente os monstros são cortados ao meio. Quem fez isso foi o monstro de desastre demônio, o ceifador real.
ele quer executar os invasores primeiro e então começa a cortar o rosto do capitão enquanto dizia: Gyoro, se me deixar brincar com essas crianças, eu prometo te obedecer até a luta contra os heróis. E Garou se pergunta como poderiam liderar pessoas tão insanas como aquele cara. Isso quer dizer que o líder deles é realmente muito poderoso. Afinal, aquela centopeia anciã também estava sob o controle dele. G5 então interfere, dizendo que poderiam usá-los como peões, uma vantagem contra os heróis. Porém, o ceifador real ainda quer executá-los, e naquele momento um chicote segura seu braço de espada. Aquela era a mulher monstro, Doss, e ela dizia que irá disciplinar os reféns. Os mercenários perguntavam o que iria acontecer, e Doss grita para eles ficarem calados, enquanto bate com seu chicote. De repente, eles se apaixonam loucamente pela mulher, e seus corpos começam a crescer em um tamanho fora do comum, quebrando de dentro para fora suas armaduras especiais. Doss fala que eles se tornarão ótimos escravos, e G5 então se pronuncia. Tem uma pergunta, Gyoro-sama. Mortes são mesmo permitidas dentro da Associação de Monstros? O comandante Gyoro responde que não, afinal isso os enfraquece. Naquele momento, o ceifador real diz que sente um outro cheiro de humano e pede para ele se revelar. Garou então entra em cena perante Orochi e a Associação de Monstros, que ficam cochichando sobre o caçador de heróis. Garou observa o gigante Orochi e Gyoro pede silêncio, já que precisava conversar com o caçador de heróis. A Associação de Monstros tem 500 membros, sendo um número similar à Associação dos Heróis, porém o número de monstros, nível demônio acima, diminuiu para menos de 30 depois das batalhas recentes. Mesmo assim, poderiam conseguir uma vitória sobre eles, porém faltava uma unidade de liderança, por isso Garou tem a proposta de se tornar um membro executivo da associação. Esperma Negro não concorda com aquela promoção instantânea, ainda mais para um humano, e Gyoro responde que Garou tem um talento que eles procuram há bastante tempo, um ser poderoso que quer acabar com os heróis. Mesmo sozinho e com sérios ferimentos, ele conseguiu vencer heróis de classe S, um espírito de combate realmente sem comparações. Porém, Orochi tem uma condição, eles ainda não têm certeza se Garou é uma criatura misteriosa. O garoto pergunta o que eles esperavam. Querem que nasça chifres na minha cabeça? Naquele momento, Orochi se pronuncia. Eu quero que um dia você traga a cabeça de um herói até mim, não importa qual seja. Porém, naquele momento, o Homem-Fênix chega dizendo que, infelizmente, Silverfang e os heróis continuavam vivos e a centopeia anciã havia sido derrotada. Naquele momento, vemos os ninjas que comeram as células monstros, Hellfire Flame, que é a chama do fogo do inferno, e Gale-Wind, o vendaval. Eles diziam: Gouketsu morreu ontem e hoje já perdemos a centopeia anciã. Já foram 2 membros executivos antes da batalha final. Será por isso todo esse desespero de recrutar o caçador de heróis? Somos nós que temos um poder esmagador. Nosso objetivo é destruir a associação de heróis e matar então o Flash chamativo. Naquele momento, eles se perguntavam o que aconteceu com o Ninja Sonic da velocidade do som. Voltando à reunião dos monstros, vemos o Deus Inseto nível de desastre e demônio, e também Ceifador Real, que perguntava o que Gyoro queria com eles. O general dos monstros dizia que Garou havia ido embora e era para capturá-lo. Andando pelas ruas, Garou avista algumas faixas e pessoas protestando enquanto diziam: vejam o estado deplorável da Associação de Heróis, e então vocês entenderão, os humanos não têm chance de vencer, precisamos nos render agora. Se resistirmos, vamos ser torturados e mortos. Nós somos o partido de adoração aos monstros. A única solução são oferendas de sangue para os monstros controlarem seus hábitos alimentares. Essa é a única forma de escaparmos da extinção. Gostaram do vídeo? Comente aí se eu devo continuar com essa saga de One Punch Man aqui no canal. E obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.